Olá, telespectadores da TV FIB, canal universitário de Bauru. Estamos no ar com mais uma edição do Mundo Acadêmico, o primeiro de 2017, e hoje tendo o prazer de receber novamente nos estúdios o professor mestre Masakazu Hoji, e também escritor. Obrigado, professor Hoji, mais uma vez aí, por estar aqui na FIB, especificamente como professor convidado da pós-graduação em Auditoria, Controladoria e Finanças. Obrigado, professor Carobino, pelo convite. Para mim sempre será uma honra estar aqui na instituição. Hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre o novo livro do professor Masakazu Hoji, Matemática Financeira, Didática Objetiva e Prática. O novo livro que o professor Hoji lançou pela editora Atlas. A gente vai estar comentando um pouquinho sobre o conteúdo desse livro. Fique conosco, voltamos já já. Estamos de volta com o Mundo Acadêmico, hoje recebendo a visita novamente do professor Masakazu Hoji, que é professor mestre pela PUC de São Paulo, escritor de diversos livros, dentre eles nas áreas de orçamento empresarial, administração financeira e este último agora, matemática financeira. Bom, professor Hoji, é um prazer, novamente revê-lo, o senhor que reside em São Paulo, e escritor de vários livros na área de administração financeira, de orçamento empresarial, e agora, por último, matemática financeira, e também professor convidado aqui da FIB, da pós-graduação em Auditoria, Controladoria e Finanças. O livro que o professor Hoji editou agora está já no mercado pela editora Atlas, Matemática Financeira, Didática Objetiva e Prática. Bom, professor Hoji, a gente sabe que o senhor gosta de escrever, acabou virando um hobby, vamos dizer assim, Sim. Escrever, traz uma satisfação muito íntima e muito pessoal. O que lhe motivou a estar escrevendo de uma maneira prática, objetiva, muito simples, sobre matemática financeira, professor? Bom, na verdade, matemática financeira é um assunto que assusta todo mundo, até os professores, Então, qual o objetivo por eu ter escrito esse livro? É tentar ensinar matemática financeira de forma mais fácil possível e que o leitor ou aluno consiga aprender matemática financeira sem medo, porque não tem que ter medo. Não é um bicho de 7 cabeças. Na verdade, ele pode ter, talvez, 4 cabeças, tal, mas não chega a ser 7, Então, a gente já cortou 3 cabeças de cara, Então, esse conceito, assim, usando exemplos práticos do dia a dia, é que a gente quer passar para o leitor e para poder relacionar fórmulas, uso do HP e tal, com o dia a dia dele. Era mais ou menos, esse foi o objetivo principal. Professor Hoji, eu estou dando uma folheada no livro, eu observei, o senhor trata um tópico, soluções com HP12C, a danadinha que está aqui, que às vezes amedronta, muitos alunos, muitos profissionais de mercado, e realmente, às vezes, como o senhor colocou em off para a gente, às vezes a pessoa, eu sei HP12C, e a hora que vamos ver realmente se sabe, o senhor tem um momento do curso do senhor aqui na pós, que o senhor ensina o beabá da HP12C, Sim. Que assusta realmente. Então, quando o senhor no livro trata soluções com HP12C, o senhor trabalha o que com HP12C no livro? Na verdade, em relação ao HP12C, a gente procura trabalhar os conceitos básicos de matemática financeira que, assim, infelizmente, a gente tem que aprender um pouquinho de fórmula. Pelo menos aqueles conceitos, juro simples, como é que é esse? Juro composto, Então, aí a gente explica primeiro, uma linguagem bem, o mais fácil que eu consigo escrever,
A diferença entre juro simples e juro composto é que a velocidade de crescimento entre um e outro é diferente. Quer dizer, a única diferença entre juro simples e juro composto, ou uma das poucas diferenças, está na velocidade de crescimento dos juros. Né? Por quê? Quando a gente fala em capital, montante, valor do juro, tanto faz a gente falar em termos de juro simples ou juro composto, porque no fim, em determinadas condições, é a mesma coisa. Né? Então, só que um cresce mais rápido e outro cresce mais lento, porque no caso de juro composto, a partir de um determinado momento ele começa a se acelerar, né? Porque é juro sobre juro. Né? Então a gente já ouviu falar isso muitas vezes, e se o período, por exemplo, a gente fala, por exemplo, um exemplo que a gente pode usar, 22% ao ano. Então, tanto faz em juro simples ou juro composto, no final de um ano ele vai dar 22%. Tanto em juro simples como em juro composto. Agora, em juro simples, até atingir 22% ao ano, nesse exemplo, ele continua crescendo linearmente, enquanto no juro composto, até atingir 22% ao ano, a taxa de crescimento é mais devagar, na verdade. É o inverso, né? Só que a partir do momento que empata em um ano, aí a taxa de juro composto dispara, vira um foguete, né? A gente acabou de trabalhar com os alunos esse aspecto há poucos minutos, né? Então, é basicamente essa a diferença entre juro simples e juro composto. Professor Rojo, eu estava dando uma olhadinha aqui também, você diferencia de uma maneira muito prática, num capítulo do livro aqui, em relação à taxa nominal e à taxa efetiva. Isso aí no mercado é um nó na cabeça de todo mundo. Às vezes senta com um gerente de banco e qual a taxa nominal de um cheque especial? Qual a taxa efetiva de um cheque especial? E aqui o senhor explica de uma maneira muito simples a diferença. Explica isso para o telespectador, taxa nominal e taxa efetiva. Bom, taxa nominal, na verdade, é aquela taxa que está no contrato, né, que a gente usa, tal, né? Só que a taxa, na verdade, ele é feito de uma maneira que cresça, é juro sobre juro, né? Quando a gente está falando de, geralmente, taxa de juro de mercado, taxa diária, taxa mensal, então ele acaba crescendo a mais. Então, assim, a força de capitalização, a força que a taxa de juro tem de usar a progressão geométrica é tremenda, ele vira um foguete, né? Então, por isso é que muitas vezes, estou pagando uma taxa nominal de 2% ao mês, daqui a pouco está pagando muito mais de juros do que 2% ao mês. Né? Essa seria a taxa efetiva, é muito maior do que taxa nominal nesse caso. Essa é a diferença básica da taxa efetiva e taxa nominal. E também tem um capítulo aqui que o senhor fala de fluxo de caixa. A gente sabe que, principalmente em finanças corporativas, se estuda bastante a importância do fluxo de caixa. E o professor Sete teve aqui no nosso programa, explicou a importância de se cuidar, de se debruçar em cima do fluxo de caixa, para cuidar da questão da formação de preço, da entrada e saída, dos fluxos de pagamento. E aqui o senhor ensina de uma maneira fácil, né, tranquila, equivalência de capitais. Como é que funciona isso, professor? Bom, na verdade, infelizmente, tudo a gente tem que pensar ou analisar em termos de fluxo de caixa, porque, por exemplo, se uma empresa vende por R$100 um produto que compra por 80, ele tem um lucro de R$20. Só que, normalmente, nunca é feito tudo à vista. Né? Então, se a gente compra, primeiro a gente tem que comprar mercadoria para depois vender. Então, no momento zero, que seria hoje, a gente compra a mercadoria por R$80 e vende a R$100 para receber daqui a 2 meses, bom, nominalmente, contabilmente, nesse primeiro momento, o lucro seria de R$20, 100 menos 80, R$20.
Só que, se você aplicar a taxa de juro, sobre 80 que eu comprei hoje, não, porque o dinheiro já saiu, né? Só que, sobre o valor de R$100 que eu vou receber no futuro, na verdade não vale R$100 hoje, né? Ele vai valer um pouco menos do que R$100. Então, não é exatamente R$20 o lucro. Ele teria que descontar esses R$100 com uma taxa de juros de mercado para poder comparar com os 80 que eu paguei hoje. Então, o lucro sempre será menor, né? Esse é o problema do fluxo de caixa, né? Que o professor Sete deve ter explicado muito bem, né? E é o conceito de valor do dinheiro no tempo. E aqui o senhor explica direitinho como usar ele, com fórmulas, né, professor? Exatamente. Aqui no livro traz muito bem isso. No livro, a gente procura ensinar com fórmula e usando HP12C. Por quê? A HP12C já está programado para a gente apertar algumas teclas e, pelo menos fornecendo 3 variáveis, a gente obter a resposta, que seria a 4ª variável. De forma rápida, Rápida, né? Porém, Excel, infelizmente, não tem tecla para apertar. Quando aperta a tecla no Excel, não sei o que vai aparecer, né? Então, ali a gente teria que elaborar a fórmula para que pudesse obter resposta. Então, por isso que a gente tem que usar os 2 métodos. E aqui no livro, o senhor traz isso, resolução de exercícios pelo método algébrico e por Excel. Sim. E fala assim, acesso online. Como é que funciona isso no seu livro? Assim, na verdade, a gente tem exercício proposto no livro, com resposta já no próprio livro. Esse desenvolvimento do exercício proposto está disponível para o leitor, né, cadastrado na editora Atlas ou pelo portal Professor News, né? A gente disponibiliza esse passo a passo de como fazer o cálculo usando o Excel, né? Então, quer dizer, tem as planilhas lá. Sim. O mesmo que tem no livro, tem lá a pessoa pode baixar, inclusive, essas fórmulas ou não? Pode baixar. Vamos repetir o site, professor, que o Bruno vai colocar para nós aí embaixo. Tá. O site é www.professornews.com.br e lá tem um link de acesso. Tem um link de acesso. Perfeito. E também no site da editora Atlas, Grupo Gen. Ok. Professor, um outro tema bacana que eu estava vendo aqui que o senhor tratou é a questão dos títulos públicos, precificação, né? Como é que é a metodologia de cálculo dos títulos públicos. Comenta um pouquinho sobre isso. A importância de saber isso, né? Porque hoje o empresário, ele às vezes investe num título público, no Tesouro Direto. O senhor comenta sobre isso, como é que investe em Tesouro Direto. Como é que é a importância de saber a precificação disso? Tá. Bom, Tesouro Direto, na verdade, é o título do governo disponibilizado para o público, digamos, comum, né? Como eu, como meu vizinho, professor Carobino, né? Pessoas físicas, digamos assim. E pode ser investido nele a partir de R$300. Exatamente. Né? Então, está disponível. 7 dias por semana, 24 horas por dia. Via internet. Né? É só registrar, fazer cadastro numa corretora. Isso. E pode comprar, vender à vontade. Tá? E Tesouro Direto, na verdade, assim, no mercado, é considerado um título de menor risco existente, porque o governo é que oferece, em termos de nível Brasil, o menor risco de crédito, menor risco de recompra, vamos dizer assim. Financeiro, maior né? liquidez, tem mais né? liquidez. Exato. E esse título você pode comprar, vender que são as LTNs e a NTN. a qualquer momento, né? E aí o senhor explica aqui no livro
títulos públicos, metodologia de cálculo e precificação. Como é que funciona isso no livro, de forma prática? A gente tenta explicar de uma forma mais fácil possível, né? E onde sempre a gente está usando o conceito de valor presente, valor futuro, valor presente, né? Ou valor presente. Que a financeira traz também. Sim. Que a HP12 traz também. Dá para calcular tranquilamente. Exato. Aliás, tem que uma forma um pouco mais complexa, mas nada que uma pessoa de conhecimento mediano em matemática não consiga fazer. Tranquilo, né? Professor, também tem um tema aqui, um tópico, análise de investimento. Explica aqui como é que o senhor trabalha essa questão da análise de investimento, entre a questão do comportamento exponencial da taxa de inflação, o efeito do juro real em relação ao juro à inflação. Como é que o senhor trata isso no livro? Na verdade, sim. Todo mundo sabe o que é inflação. Sabe e não sabe. Por quê? Atinge todo mundo, toda hora, né? Preço do supermercado, preço da mensalidade de escola, por aí afora, né? Só que, assim, mas o que é isso, afinal de contas, né? Bom, e principalmente, assim, em caso de aposentadoria, de investimento, né? Se a gente não pensar em termos de juro real, a inflação pode comer o lucro aparente, lucro nominal, que o investimento está proporcionando. Aí, se a inflação for maior, na verdade, o juro real vai ficar negativo, né? É o caso, exemplo que acontece em países como Estados Unidos, Japão, onde o juro real é negativo. Tá? No Brasil, por muito tempo, nos últimos tempos, a gente tem praticado a taxa de juro real, uma das mais altas do mundo. Se não a mais alta, uma das mais altas do mundo, né? Então, para quem tem dinheiro sobrando, é bom, porque você consegue sempre ganhar acima da inflação, em maioria dos investimentos, né? Tem alguns investimentos que realmente só empatam, né? Empatam ou até chega a perder, como no caso da cadeira de poupança, né? Que nominalmente parece que está dando uma taxa de juros alta, boa, mas se você fizer conta, no final de algum tempo, você vai perceber que, olha, chegou próximo da inflação, um pouco acima, um pouco abaixo. Agora, voltado no caso do título do governo, o Tesouro Direto, existem títulos que oferecem taxa, por exemplo, de IGPM ou IPCA, mais 4, 5, 6% ao ano. Nesse caso, essa taxa de juro, realmente, você vai ganhar no longo prazo. Daqui a 3, 4, 5 anos, desde que você mantenha aplicado o título até o vencimento, né? Se você resgatar antes, você pode ganhar mais ou perder menos, dependendo da condição do mercado na hora de recompra. Mas, então, essa é a importância de a gente sempre pensar em termos de juro real. E saber calcular isso, né, professor? O senhor ensina aqui no livro, sim. né? O cálculo em si não é muito difícil, né? Tem as fórmulas, né? O senhor traz aqui no livro, sim, né? Claro. Para finalizar, professor, o último título que o senhor traz muito bem aqui no livro é a avaliação de empresas, né? Como é que funciona isso? Não é tão simples assim. Não, acho que não é complicado. As fórmulas também de perpetuidade, né? O senhor traz aqui de uma maneira muito tranquila, ao longo do tempo, um exemplo de perpetuidade com crescimento, cálculo do valuation, no valor da empresa. Como é que funciona isso? Para que serve isso, professor? Na verdade... Às vezes assusta, né? Por exemplo, o nome, perpetuidade. Perpetuidade. Quando a gente brinca com os alunos, né? A gente coloca lá uma fórmula... gigantesca lá. Estrambólica, né? Dragônica. Aí a pessoa acredita que aquilo é uma fórmula de perpetuidade, porque, poxa, né? A gente está tentando avaliar valores futuros, né? Tudo que a empresa produz de lucro no futuro, trazendo para hoje, né?
O pessoal, a gente faz por brincadeira, depois a gente conta que não é bem assim. Porque a forma, por exemplo, de perpetuidade é a forma mais bobinha que existe. É a forma de juros simples. Né? Aí o pessoal, né? Aí o pessoal se assusta ao contrário, né? É isso que é perpetuidade. Puxa vida, eu achava que era uma coisa muito difícil, mas é a forma mais simples que tem. Então, na hora de a gente avaliar uma empresa, na verdade, a gente usa, durante um certo tempo, 3, 4, 5, até 10 anos, a gente usa realmente cálculos mais sofisticados, juro composto, tal, ano a ano. Só que a partir do 10º ano não adianta sofisticar uma coisa que, de certa forma, a gente vai acabar estimando, né? Então, daí para frente, a gente usa esse conceito de perpetuidade. E, inclusive no Excel, aqui no livro, a gente mostra e prova que essa forma tão simples funciona matematicamente, milimetricamente. Aí o pessoal fica assustado, mas matemática é matemática, não deixa eu mentir, né? Uhum. Ciência exata, né, professor? Sim, esse sim, seria matemática, né? Professor, eu tenho absoluta certeza que o senhor, quando escreveu esse livro, pensou em preparar os alunos, profissionais que estão nos assistindo aí, para entender o orçamento. Uhum. Tanto é que na última aula sua, na pós-graduação, o senhor fala, agora entender um pouquinho de matemática? Vamos agora entender o orçamento, porque sem o mínimo da matemática não dá para entender o orçamento. O senhor fecha o seu módulo de orçamento justamente depois que o senhor ensina o básico da matemática e a danadinha da HP12 que está aqui. Né? Então, qual a importância do orçamento e da matemática dentro do orçamento empresarial? Porque na verdade, orçamento... Quando a gente fala orçamento empresarial, o que é orçamento? O que é orçamento? Exatamente. O que é orçamento? Todo mundo sabe. O que ele mede? Não, todo mundo sabe, porque em algum momento da vida, ele já se deparou com orçamento. Ora, ele já pediu orçamento para consertar carro, orçamento para consertar televisão, orçamento para pintar a casa dele. Todo mundo sabe o que é orçamento. E a empresa tem o orçamento dela. Sim. Então... Mas, a empresa também tem. Exato. É a mesma coisa. Orçamento, o que é, na verdade? É previsão de valor futuro. Né? No caso de orçamento empresarial, é previsão de lucro futuro. No final das contas, a gente faz um monte de cálculo, né? Um monte de quadros. Orçamento de venda, orçamento de receita, orçamento de despesa, orçamento de investimento, orçamento de juros, né? Para chegar onde? Para chegar no lucro. E no quanto pode gastar, porque tem metas e objetivos também, né, professor? Mesmo porque todo mundo sabe, já ouviu falar que recurso nas empresas não é ilimitado, chove dinheiro. Pelo contrário, está escasso, né? Sim, os recursos são limitados. Então, a empresa tem que escolher investimentos, tem que escolher operações que mais maximizem o seu resultado, né? Aquele que dá mais ganho. Então, orçamento serve para medir isso, para destinar recursos. Para projetar, né, professor? Projetar, Não, justamente, destinar recursos para aqueles departamentos, atividades que mais contribuam para gerar resultado final para a empresa. Ou seja, é um planejamento. Sim, isso faz parte do planejamento. Exatamente. E aí, a importância da matemática, para a gente finalizar, dentro do orçamento. Então, matemática é importante também, porque você pode planejar passo a passo, obter resultado, né? Calcular resultado final. Só que, no final das contas, quando a gente fizer cálculo, a diferença entre receita e despesa sempre vai faltar, geralmente falta do que sobra, né? E essa falta você tem que se financiar, porque senão a empresa não anda. Você teria que diminuir o tamanho da empresa, né? Então, se tem capacidade de crédito, a empresa toma recurso, né? Só que o dinheiro, infelizmente, custa, né? Então, ele vai ter que pagar juros, né? Então, na hora de fazer o cálculo, quanto custa esse dinheiro?
Então, aí entra o conceito de alternativa de investimento, alternativa de empréstimo, né? Às vezes, será que é melhor tomar empréstimo externo de longo prazo, pagando variação cambial, que pode ir para a estratosfera, né? Mas, se a gente fizer a coisa certa, planejadamente, a gente consegue fazer com que, bom, a gente pode tomar recurso de um jeito, de outro, fazendo hedge, inclusive, né? Que é o assunto que o professor Carobino domina muito bem, de forma que, bom, no final das contas, a empresa consiga obter o lucro desejado, né? O orçamento serve para isso, né? Para planejar o lucro. Legal, professor. Inclusive, o Bruno vai mostrar para nós o novo livro, está na décima... Novo livro, não. É uma reedição, 12ª, né, professor? 12ª edição. Administração Financeira e orçamentária. Orçamentário, o Bruno está mostrando para nós. Rapidamente, esse livro é já a 12ª edição, né? Pela Atlas também, professor? Sempre pela Atlas. E, na verdade, outro dia a gente refletiu, quanto tempo tem esse livro? Na verdade, esse livro já tem... Foi 99, então... Primeira edição 99. Primeira edição 99, então vai fazer 18 anos, né? Então, pelo menos é um livro que a gente tenta ajudar os alunos a entender, os professores a facilitar a vida deles, né? E, bom, em 18 anos a tecnologia mudou bastante, né? Então, sem querer fazer propaganda, né? Aproveitando a deixa aqui, por exemplo, esse livro na 11ª edição, que até o mês de janeiro, a gente estava na 11ª edição. Em fevereiro saiu agora a 12ª edição. Em janeiro esse preço desse livro era de R$ 152. E hoje em dia é barato. Eu como autor acho barato, né? Porque é um trabalho danado escrever. Mas para alunos, para público que está vivendo a crise hoje, é um pouco difícil. Então, a gente procurou, em esforço conjunto entre editora e autor, que sou eu, reduzir o preço desse livro, né? Na 12ª edição, que a gente conseguiu fazer algumas melhorias, né? Fornecendo alguns materiais pelo site, né? E que hoje a tecnologia permite isso, trabalhar em base de PDF. Virtual, né, virtual. Então a gente conseguiu reduzir, olha só, janeiro, 11ª edição, estava R$ 152. Hoje o livro está sendo vendido, a 12ª edição, por R$ 110. Ou seja, uma redução de mais de 30%, quase 20%. Quase, acho que... Bom, eu teria que pegar a calculadora, mas acho que dá uns 40%, mais ou menos. Interessante, né? Então, isso tudo para quê? A gente tem que se inovar, de certa forma. O livro já está quase adulto, né? Maioridade foi atingida, 18 anos. Então, a gente procura sempre... mesmo na área de finanças, administração financeira, orçamentária, matemática financeira, a gente tem que sempre procurar inovar, né? Inovar, assim, dentro das nossas capacidades, né? Foi o que a gente tentou fazer para poder ajudar os alunos a adquirir um livro mais favoravelmente. Professor, para fechar o nosso bate-papo, o que vem para ir no segundo semestre? Um novo livro? Pode já falar ou não? Adiantar alguma coisa? Pode, parece que está saindo do forno um novo livro aí. Sim, agora na semana que vai abrir, né? eu vou entregar o original do novo livro, Orçamento Empresarial Passo a Passo. Ou mais seja, fácil ainda. Se o professor Carobino achou que estava fácil essa matemática financeira, esse livro de orçamento empresarial é muito mais fácil, né? É passo a passo mesmo. Então a gente tenta fazer assim, por quê? Hoje a tecnologia, a facilidade do Google, então a geração Google pensa diferente. Eu, inclusive, como professor, já virei geração Google também, né? Então a gente procura não gravar muito, assim, procura entender os conceitos, mas não decorar, né? Então a gente sabe onde buscar as informações. Então eu sei que gaveta, que diretor está, né?
em que arquivo está. Então, sabendo isso, eu consigo fazer assim, com que meu raciocínio se concentre mais em entender as coisas do que tentar decorar, porque o mundo mudou, infelizmente. Então, a geração que hoje estuda é bem diferente da geração minha, da época de faculdade, de pós-graduação, né? Tá bem diferente. Então, a gente tem que se adaptar à condição atual de mercado, de público. Ou seja, deve estar saindo aí no segundo semestre, então. Com certeza. Esse novo livro, professor Rojo, Administração Financeira, na prática, passo a passo, né, professor? Segundo semestre deve estar Orçamento empresarial, orçamento. passo a passo. Orçamento empresarial, passo a passo. Esse livro vai ser... Bom, eu sou autor antigo da editora Atlas, mas também esse livro foi escrito por encomenda pela editora Saraiva, né? Então, a gente vai estar publicando pelas duas editoras. Segundo semestre deve estar nas livrarias. Sim, com certeza. Ficaríamos mais tempo aqui conversando e tendo uma aula, né, de matemática financeira, e os alunos estão gostando muito da pós-graduação em auditoria, sim, né? Porque pela facilidade, pela didática, que é o marco do seu conhecimento. E eu quero aqui agradecer de público, né, a sua presença mais uma vez aqui na FIB, né, como professor convidado da pós-graduação em auditoria, controladoria e finanças, e também aqui no mundo acadêmico, mostrando o livro Matemática Financeira, Didática, Objetiva e Prática, que já está disponível aí para compra na editora Atlas e também online. E nas melhores livrarias do Brasil, né, pela editora Atlas, né, professor? Sim, essa é pela editora Atlas. Perfeito. Então, eu quero aqui agradecer mais uma vez a sua presença, e tanto no mundo acadêmico como aqui na pós-graduação, e outras oportunidades vão surgir para que o senhor venha falar sobre esse novo livro aí, que vai sair no segundo semestre, né, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso de vendas também. E eu quero aproveitar a oportunidade, para você que está nos assistindo, lembrá-lo que a pós-graduação da FIB está aberta aqui, as matrículas para 2017, devemos iniciar já de imediato, a partir no início de março, nos cursos de auditoria, controladoria e finanças, do curso de gestão empresarial e também no curso de gestão integrada, pessoas e sistemas de informação. Qualquer dúvida, qualquer informação, entre no site www.fibbauru.br/pós-graduação ou ligue para 2109-6200 e procure a nossa secretária da pós-graduação para maiores informações. E assim estamos encerrando mais uma edição do Mundo Acadêmico. Obrigado pela sua preferência e audiência e até uma próxima oportunidade. Tchau!